O tema da nossa aula é fisiologia renal. Os rins desempenham várias funções no nosso organismo. A primeira dessas funções é a sua capacidade de filtrar o sangue, retirando da corrente circulatória substâncias indesejáveis. Essas substâncias indesejáveis geralmente são produtos do metabolismo, como por exemplo a ureia e a creatinina. A ureia é derivado do metabolismo dos aminoácidos, enquanto a creatinina é um produto do metabolismo da creatina fosfato. Filtrando o sangue, os rins são responsáveis pela formação da urina. Além dessa função, os rins são capazes de controlar a concentração de vários eletrólitos do nosso organismo. Os rins têm capacidade de controlar a concentração plasmática de sódio. Quando os rins controlam as concentrações plasmáticas de sódio, eles têm a capacidade de controlar a pressão arterial. Os rins também têm capacidade de controlar a concentração plasmática de H+. Controlando a concentração plasmática de H+, os rins estão participando do controle do pH sanguíneo, estão participando do equilíbrio ácido-base. Os rins também participam da manutenção da osmolaridade plasmática. Além dessas funções, os rins têm capacidade de controlar a eritropoiese, uma vez que eles são responsáveis pela síntese do hormônio eritropoetina. Nós iniciaremos o estudo da fisiologia renal compreendendo como ocorre a formação da urina pelos rins. A meta dessa aula é compreender o fluxo sanguíneo renal, a filtração glomerular e como se dá o seu controle. Aqui nós temos os componentes do sistema urinário, os rins, ureter, bexiga e uretra. E nós temos um corte transversal do rim. A unidade funcional do rim, a menor unidade do sistema renal capaz de realizar as funções renais, é o néfron. Nessa figura, nós também podemos visualizar o córtex, que representa essa região mais externa do rim, e também podemos visualizar a medula renal. Fisiologicamente, a medula renal tem uma importância. A medula renal ela possui como característica o fato de possuir uma hiperosmolaridade em relação ao plasma e um gradiente crescente, ou seja, quanto mais interno no rim, maior o valor de osmolaridade da medula renal. A região do córtex possui uma osmolaridade de cerca de 300 miliosmoles por litro. A medula renal possui um valor de osmolaridade maior que 300 miliosmoles por litro, portanto, ela é hiperosmótica em relação ao plasma. Além disso, quanto mais interno na medula renal, maior o valor dessa osmolaridade. Então, existe um gradiente crescente. Medula renal é hiperosmótica e possui um gradiente crescente. Na região mais interna da medula, o valor de osmolaridade chega a 1.200 miliosmoles por litro. Essa informação é importante para a compreensão do processamento do filtrado, que nós vamos tratar na nossa segunda aula de fisiologia renal. Os rins recebem o suprimento sanguíneo pela artéria renal. A artéria renal está ligada à artéria aorta abdominal. Então, dessa forma, o sangue chega nos rins com uma alta pressão, um fator que favorece a filtração glomerular. A artéria renal chegou nos rins, ela vai se ramificar, dando origem às artérias segmentares. Artérias segmentares, por sua vez, se dividem, dando origem às artérias interlobares. As artérias interlobares se dividem e dão origem às artérias arqueadas. As artérias arqueadas, por sua vez, se dividem, dando origem à arteríola aferente. A arteríola aferente, por sua vez, vai dar origem aos capilares glomerulares. Capilares glomerulares se coalescem, dão origem às arteríolas eferentes. Arteríolas eferentes se ramificam e dão origem aos capilares peritubulares. Os capilares peritubulares se coalescem e vão dar origem aos segmentos do sistema venoso. Portanto, no sistema renal, nós temos duas redes de capilares. Nós temos os capilares glomerulares, que são responsáveis pela filtração, e nós temos os capilares peritubulares. Os capilares peritubulares são responsáveis pela nutrição das células do néfron, pelo fornecimento de oxigênio e pela remoção de CO2. Filtração glomerular acontece nos capilares glomerulares. Uma vez que o sangue é filtrado,
Quem recolhe o filtrado é a cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman é o primeiro segmento do néfron, da unidade funcional do rim. Uma vez que o filtrado foi coletado pelas células do néfron, esse filtrado vai percorrer o túbulo proximal, em seguida vai percorrer a alça de Henle. A alça de Henle possui subdivisões. Existe o ramo descendente, que está entrando em contato com regiões da medula renal com alta osmolaridade. Existe o segmento ascendente. Segmento ascendente é subdividido em ramo fino e ramo espesso. Posteriormente, o filtrado vai percorrer o túbulo distal, percorrer o túbulo conector, percorrer o túbulo coletor. O túbulo coletor, ele recebe sobrenome de acordo com a região que ele está passando. Então, eu tenho o túbulo coletor cortical, que é aquela região do túbulo coletor que está percorrendo o córtex renal. E nós temos túbulo coletor medular, que é aquele segmento do túbulo coletor que está percorrendo a medula. Quando ocorre junção de túbulos coletores, surge o ducto coletor. Essas são as subdivisões do néfron. Nessa figura, nós também podemos observar uma região do túbulo distal que está fazendo contato com as arteríolas aferente e eferente. Neste lugar está localizado o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular será importante na regulação a longo prazo da pressão arterial. As células do túbulo distal que fazem contato com as arteríolas são células diferenciadas e são chamadas de células da mácula densa. Existem dois tipos de néfron no nosso organismo. Nós temos os néfrons corticais, que possuem alça de Henle curta, onde a maior parte do néfron está na região do córtex, e nós temos os néfrons justamedulares. Os néfrons justamedulares possuem alça de Henle maior. Essa alça de Henle vai até as regiões mais internas da medula renal. Os néfrons justamedulares, além dos capilares peritubulares, eles também possuem um outro segmento vascular denominado vasos retos. Os vasos retos são aqueles vasos que acompanham a alça de Henle até a região mais profunda da medula. Possui vasos retos apenas os néfrons justamedulares. Uma vez que o sangue chegou pela arteríola aferente, ocorrerá filtração glomerular. No entanto, nem tudo que foi filtrado irá entrar na composição da urina. Algumas substâncias retornam para a corrente circulatória. Esse processo é chamado de reabsorção. Então, pode acontecer de ter alguma substância que foi filtrada, mas posteriormente ela retorna para a corrente sanguínea através da reabsorção. Assim como algumas substâncias podem ter passado pelos capilares glomerulares, não ter sido filtrada, continuando nos capilares peritubulares e posteriormente atingir o túbulo renal através da secreção. Então, dessa forma, o que será excretado pelo nosso organismo será aquilo que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado. Os termos reabsorção e secreção são também importantes para a farmacologia, uma vez que aqueles fármacos que são eliminados do organismo pelo sistema renal e sofrerem reabsorção após serem filtrados, ficarão mais tempo na corrente circulatória. Ficando mais tempo na corrente circulatória até que eles possam ser eliminados, permitirá que esse fármaco tenha uma janela terapêutica maior. No entanto, aqueles fármacos que são eliminados do organismo pelo sistema renal e sofrem secreção serão eliminados mais rapidamente da corrente sanguínea. Portanto, eles necessitarão de uma janela terapêutica menor. Todas as substâncias presentes na corrente sanguínea sofrem filtração? Não. Os rins não possuem capacidade de filtrar os elementos figurados. As hemácias, por exemplo, não sofrem filtração. O que
tem chance de ser filtrado está no plasma. Todas as substâncias presentes no plasma são filtradas? Também não. As proteínas não sofrem filtração. A composição do filtrado é similar à composição do plasma, exceto por não conter quantidades significativas de proteínas. Os rins recebem 22% do débito cardíaco. Assim, os nossos rins recebem 1.100 ml de sangue por minuto. Isso é chamado de fluxo sanguíneo renal. No entanto, os elementos figurados não são filtrados. Portanto, nós precisamos conhecer qual é o fluxo renal plasmático. Fluxo renal plasmático é 625 ml por minuto, aproximadamente metade do fluxo sanguíneo. Todo esse volume de plasma que chega nos capilares glomerulares são filtrados numa única passagem pelo rim? Não. Os rins possuem uma taxa de filtração glomerular de 125 ml por minuto, ou seja, os rins receberam 625 ml de plasma por minuto e foi filtrado 125 ml de plasma por minuto. Ou seja, os rins têm capacidade de filtrar 20% do volume de plasma que ele recebe. Então, nós temos um fluxo sanguíneo renal, que corresponde a 1.100 ml por minuto. Nós temos um fluxo plasmático renal, que corresponde a 625 ml por minuto. E nós temos uma taxa de filtração glomerular de 125 ml por minuto. Quantos por cento os rins são capazes de filtrar considerando 100% de plasma que ele recebeu? Isso é denominado fração de filtração. Gentileza, não confundir fração de filtração com taxa de filtração glomerular. Então, normalmente, a fração de filtração é 20%. Conhecendo que os nossos rins filtram 125 ml de plasma por dia, nós podemos estimar quanto os rins filtram por dia. Se nós fizermos esses cálculos, nós iremos perceber que os rins filtram cerca de 180 litros em um único dia. Nós não temos condição de eliminar por dia 180 litros. Isso demonstra a importância da reabsorção. Nós temos que, dos 125 ml por minuto de filtrado, o que entrará na composição da urina é cerca de 1 ml por minuto. 99,2% do que foi filtrado foi reabsorvido, retornando para a corrente circulatória. Cada substância da nossa corrente sanguínea terá um determinado comportamento no sistema renal. Nós temos substâncias que não são capazes de sofrer filtração, como, por exemplo, o caso das hemácias. As hemácias não são filtradas. Entre as substâncias que são filtradas, nós temos aquelas que sofrerão filtração glomerular e, uma vez após ter sido filtrada, ela não tem capacidade de sofrer reabsorção. E aquela quantidade que está na corrente sanguínea não tem capacidade de sofrer secreção. Assim, toda a substância que foi filtrada irá para a composição da urina. Então, essa substância, representada na letra A, é uma substância livremente filtrada, que não sofre reabsorção e não sofre secreção. Na segunda figura, nós temos uma substância que é filtrada, mas que sofre uma reabsorção parcial. É o caso da ureia. A ureia é uma substância filtrada, mas uma vez que ela está nos túbulos renais, ela sofre uma reabsorção parcial. Então, nós teremos ureia na composição da urina, só que a quantidade de ureia que vai para a urina é inferior àquela quantidade de ureia que foi filtrada. Por quê? Porque a ureia sofre reabsorção renal. Nós também temos substâncias que são livremente filtradas e são totalmente reabsorvidas. É o caso da glicose. A glicose é uma molécula livremente filtrada que sofre reabsorção total. Indivíduos fisiologicamente normais não apresentam glicose na composição da urina, embora a glicose tenha sido filtrada. E também temos substâncias que são livremente filtradas e que sofrem uma alta taxa de secreção. Essa substância, na verdade, ela é um fármaco denominado para-aminohipúrico. O para-aminohipúrico é uma substância livremente filtrada que tem uma alta taxa de secreção. Observe que o sistema venoso ficou praticamente livre da substância após a sua passagem
pelos rins. O túbulo proximal é responsável por cerca de 65% da reabsorção do filtrado. O ramo espesso da alça de Henle reabsorve de cerca de 20 a 25% do filtrado, enquanto os túbulos distais reabsorvem de 3 a 4% do filtrado. Cada segmento do rim vai ter determinada característica permitindo a reabsorção de uma determinada substância. Existem segmentos renais que são permeáveis à água, por exemplo, túbulo proximal. Existe segmento no néfron que são impermeáveis à água, é o caso da alça de Henle descendente. A alça de Henle descendente não reabsorve a água. E existem segmentos renais que são capazes de se tornar permeáveis à água, dependente da sinalização hormonal. É o caso do túbulo distal final e do túbulo coletor. Então, dessa forma, cada segmento do néfron terá uma determinada característica que permitirá a absorção de uma determinada substância. Nós iremos tratar dessas características na nossa próxima aula, que se refere ao processamento do filtrado. Nessa aula, a meta é compreender a filtração glomerular e o seu controle. Então, a filtração glomerular acontece nos capilares glomerulares. Essa membrana é a membrana de filtração. Nós temos um endotélio capilar. No endotélio capilar glomerular, as células endoteliais estão frouxamente acopladas, dando origem às fenestras. O sangue chega no rim com alta pressão, porque a artéria renal está diretamente ligada à artéria aorta abdominal. Além dessa alta pressão, o sangue encontra um capilar fenestrado. É um segundo fator que vai favorecer a filtração glomerular. Abaixo do endotélio, nós temos uma membrana basal. Essa membrana basal possui colágeno, possui proteoglicanos. Nessa membrana basal, a gente possui proteínas que são carregadas negativamente. Abaixo da membrana basal, nós temos o epitélio. As células que compõem esse epitélio são chamadas de podócitos. No epitélio, nós também temos presença de proteínas. Portanto, nós temos presença de carga negativa. Esta figura da Silverstone também mostra a membrana de filtração. Observe a presença das células endoteliais, permitindo a formação das fenestras. Abaixo das células endoteliais, nós temos a membrana basal. A membrana basal possui carga negativa. Após a membrana basal, nós temos a presença dos podócitos, que são os tipos celulares que formam o epitélio. Nessa membrana, nós também temos algumas proteínas carregadas negativamente. Entre as células endoteliais, nós temos a presença de células mesangiais, que podem liberar fatores capazes de controlar o estado de vasoconstrição e vasodilatação das células endoteliais. Devido à presença das fenestras, nós podemos dizer que o tamanho influencia na capacidade de filtração da molécula. Aqui nós temos o peso molecular de diferentes moléculas e a filtrabilidade dessas moléculas. Então, água, sódio, glicose e inulina, filtrabilidade igual a 1. A mioglobina é uma proteína e possui uma filtrabilidade 0,75. A albumina é outra proteína e possui uma filtrabilidade 0,005. No entanto, a albumina, apesar desse elevado peso molecular comparado com as outras moléculas, ela possui um tamanho que permite com que ela passe pelo poro, permite que ela passe pelas fenestras. Se ela possui um tamanho que permite a sua passagem pelas fenestras, por que ela não é filtrada? Porque a albumina é uma proteína e possui cargas negativas. A membrana de filtração também possui cargas negativas. Então, devido à repulsão de cargas, a albumina não pode ser filtrada. Nesse gráfico, nós podemos observar a relação do raio molecular efetivo da molécula e a sua filtrabilidade. Foi sintetizado uma destrana, que é um polissacarídeo. Nessa representação azul, a destrana está neutra. Ela não possui nenhuma carga. Então, a gente observa que quanto maior o raio efetivo, menor a filtrabilidade da substância, demonstrando que o raio é um fator que influencia na filtrabilidade da molécula.
Em seguida, essa mesma destrana foi carregada positivamente e foi carregada negativamente. Se a gente considerar o mesmo raio, vamos considerar aqui um raio de 26, nós observamos que se a destrana for neutra, ela tem uma filtrabilidade de aproximadamente 0,6. Se for uma destrana carregada positivamente, a filtrabilidade vai ser maior, de aproximadamente 0,6, a destrana passou a ter uma filtrabilidade de aproximadamente 0,9. Por quê? Porque as cargas negativas da membrana de filtração atraíram essa molécula. Se for uma destrana agora carregada negativamente, a filtrabilidade será de 0,1, considerando o raio de 26. Por quê? Porque as cargas negativas da membrana de filtração passaram a repelir essa molécula. Assim, a seletividade da membrana de filtração é dada pela presença das fenestras e pela presença das cargas negativas da membrana de filtração. A albumina, que é a principal proteína da nossa corrente circulatória, ela não pode ser filtrada devido à presença de cargas negativas da membrana de filtração, que vão repelir a albumina, dificultando a sua filtração. No entanto, se o indivíduo desenvolver uma glomerulonefrite, ou seja, uma inflamação no glomérulo que perturbe a membrana de carga negativa, a albumina passará a ser filtrada. Por quê? Pelo seu tamanho, ela passa nas fenestras. A partir deste momento, o indivíduo vai começar a apresentar proteinúria. Quais são os determinantes da filtração glomerular? A filtração glomerular é igual ao coeficiente de filtração multiplicado pela pressão líquida de filtração, pela pressão efetiva de filtração. O coeficiente de filtração glomerular é o produto da condutividade hidráulica e da área da superfície dos capilares glomerulares. Se houver um aumento no coeficiente de filtração glomerular, haverá um aumento na filtração. Se houver uma redução no coeficiente de filtração glomerular, haverá uma redução na filtração glomerular. Aqueles indivíduos que apresentam uma patologia que promove uma redução no número de capilares glomerulares funcionais apresentarão uma redução no coeficiente de filtração glomerular e, consequentemente, terá uma filtração glomerular menor. Aqueles indivíduos, por sua vez, que apresentam a patologia que aumenta a espessura da membrana, terão uma menor condutividade hidráulica, consequentemente, terão um menor coeficiente de filtração glomerular, promovendo uma redução na filtração glomerular. Além deste coeficiente, a filtração glomerular também é definida pela pressão efetiva de filtração. As forças responsáveis pela pressão líquida de filtração são as forças de Starling. Nós temos a pressão hidrostática glomerular, temos a pressão hidrostática da cápsula de Bowman e temos a pressão coleidosmótica ou pressão oncótica do capilar glomerular. A pressão hidrostática faz força para fora do segmento onde ela se encontra. Nós temos uma pressão hidrostática do capilar glomerular no valor de 60 mm de Hg, favorecendo a filtração glomerular. Nós temos uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman no valor de 18 mm de Hg, que vai contra a filtração glomerular. E nós temos uma pressão coleidosmótica ou pressão oncótica do capilar glomerular, que é dado pela capacidade de determinadas substâncias, entre elas a proteína, de atrair água na sua direção. Então, nós temos uma força de 32 mm de Hg, que é desfavorável à filtração glomerular. Como que nós calculamos a pressão líquida de filtração? Nós vamos somar as forças que estão na mesma direção, 32 com 18, nós temos um valor de 50, e vamos subtrair esse valor daquela força que está em sentido oposto. Então, nós temos uma força de 60 mm de Hg favorecendo a filtração e nós temos uma força de 50 mm de Hg que vai contra a filtração. Então, dessa forma, 60 menos 50, nós temos uma pressão líquida de filtração no valor de 10 mm de Hg. Então, nós podemos calcular a pressão líquida de filtração pelo delta de pressão hidrostática subtraído do valor de pressão oncótica. Então, a pressão efetiva de filtração é igual ao delta de pressão
hidrostática menos o valor de pressão oncótica. Observe que o valor de pressão oncótica ou o valor de pressão coleidosmótica, ele não é o mesmo em toda a distância dos capilares glomerulares. A partir do momento que vai acontecendo filtração glomerular no capilar glomerular, eu vou tendo um aumento no valor da pressão oncótica. Por quê? Porque a partir do momento que foi acontecendo filtração glomerular, as proteínas foram se concentrando. Nesta figura, nós podemos perceber que o delta de pressão hidrostática ele se mantém constante do início ao fim do capilar glomerular, enquanto a pressão oncótica ela vai aumentando a partir do momento que vai acontecendo filtração glomerular. Porque a partir do momento que foi filtrado, as proteínas se concentraram. Então, tem um aumento no valor de pressão oncótica. No início do capilar glomerular, o valor era 19 milímetros de Hg. No final do capilar glomerular, o valor era de 33 milímetros de Hg. Então, demonstra a concentração das proteínas ao longo do capilar glomerular. O tanto que as proteínas vão se concentrar também guarda relação com a fração de filtração. O valor de pressão oncótica foi de 28 para aproximadamente 35, considerando uma fração de filtração de 20%. O que acontece se acontecer uma redução na fração de filtração? Se a fração de filtração de 20% passar para 15%, a porcentagem de plasma que foi filtrado reduziu. Portanto, nós teremos que o aumento de pressão coleidosmótica ou de pressão oncótica será menor. As proteínas se concentrarão menos. Por quê? Porque filtrou menos. Se a fração de filtração, por algum motivo, aumentar, se ela era 20%, passou para 25%, a filtração será maior, portanto, o valor de pressão oncótica será maior. Qual a importância dessa alteração de pressão oncótica? O valor de pressão oncótica que vai sair do capilar glomerular em direção à arteríola eferente será o mesmo que chegará nos capilares peritubulares. Então, se houve um aumento na fração de filtração, a pressão oncótica sairá do capilar glomerular mais concentrada, chegará mais concentrada nos capilares peritubulares. Aqui eu tenho um capilar peritubular, tenho o valor de pressão hidrostática, tenho o valor de pressão oncótica, tenho o valor de pressão hidrostática do líquido intersticial, tenho o valor de pressão oncótica do líquido intersticial. Essas são as forças de Starling. O equilíbrio dessas forças determinam a taxa de reabsorção. O que ocorrerá nas forças de Starling dos capilares peritubulares se houver um aumento da fração de filtração? Se a fração de filtração aumenta, eu tenho uma queda na pressão hidrostática, que faz força para fora do capilar peritubular. E terei um aumento no valor de pressão oncótica. Terei um valor de pressão oncótica que está atraindo o líquido para dentro do capilar peritubular. Ou seja, se ocorre um aumento na fração de filtração, eu terei um aumento nas forças que estão favorecendo a reabsorção, sobretudo a reabsorção do túbulo proximal para os capilares peritubulares. Por que do túbulo proximal? Porque o túbulo proximal possui junções de baixa resistência, permitindo que ocorra uma reabsorção de água e de solutos. Nós chamamos atenção para a reabsorção do sódio, porque aumentando a reabsorção de sódio e água, o rim tem capacidade de regular a pressão arterial. A taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal, eles são controlados pela resistência da arteríola aferente e da arteríola eferente. O que ocorre se a gente aumentar a resistência da arteríola aferente, se a gente fizer uma vasoconstrição na arteríola aferente, ocorrerá uma redução no fluxo sanguíneo. Haverá uma resistência que vai dificultar a passagem de sangue pela arteríola aferente. Se o fluxo sanguíneo está diminuído,
vai chegar menos sangue no capilar glomerular. Chegando menos sangue no capilar glomerular, eu terei uma pressão hidrostática menor no capilar glomerular. Consequentemente, a taxa de filtração glomerular também irá reduzir. E uma vasoconstrição da artéria eferente? A vasoconstrição da artéria eferente também vai bloquear o fluxo sanguíneo. Nós também teremos um fluxo sanguíneo renal reduzido. No entanto, irá estagnar o sangue no capilar glomerular. Então, terei um aumento de hidrostática, fator que favorece a taxa de filtração glomerular. Então, por essa figura, quando a gente tem uma vasoconstrição de artéria eferente, nós temos uma redução do fluxo sanguíneo renal e um aumento da taxa de filtração glomerular. E nós temos uma representação dos efeitos da vasoconstrição da artéria eferente. É a resistência normal. Se nós dobrarmos o valor de resistência, o que acontece com o fluxo sanguíneo renal, em azul, e com a taxa de filtração glomerular? Se nós induzirmos uma vasoconstrição na artéria eferente, haverá uma resistência à passagem de sangue, então ocorrerá uma redução no fluxo sanguíneo renal, e esse sangue vai ficar estagnado no capilar glomerular. Ficando estagnado no capilar glomerular, isso vai favorecer a filtração glomerular, porque eu aumento a pressão hidrostática. Então, nós temos um aumento na taxa de filtração glomerular. Observe que se a resistência for muito intensa, nós podemos ter uma redução na taxa de filtração glomerular. Então, na verdade, o efeito da vasoconstrição na artéria eferente é bifásico. O efeito da vasoconstrição na arteríola eferente, ele pode aumentar a taxa de filtração glomerular, assim como pode reduzir a taxa de filtração glomerular, dependendo da intensidade de vasoconstrição. Por quê? Porque se eu fizer uma vasoconstrição muito intensa, será mais fácil a passagem de água por esse local do que a passagem de proteínas. Então, pode acontecer do acúmulo de proteína começar a ser maior do que o acúmulo de líquido. Consequentemente, eu tenho um aumento de pressão oncótica maior que o aumento da pressão hidrostática. E o aumento de pressão oncótica é desfavorável à filtração. Então, portanto, pode ter uma redução da taxa de filtração glomerular se eu tiver um aumento maior de pressão oncótica do que o aumento de pressão hidrostática. Então, o efeito da vasoconstrição de artéria eferente pode aumentar ou pode reduzir a taxa de filtração glomerular, dependendo da intensidade da vasoconstrição. E o que acontece com a fração de filtração? Qual o efeito da vasoconstrição de artéria eferente na fração de filtração? Se nós fizermos uma vasoconstrição de 2 vezes, qual será o valor do fluxo sanguíneo renal? Então, se a vasoconstrição for de 2 vezes, nós teremos um fluxo sanguíneo renal de aproximadamente 800 ml por minuto. O fluxo plasmático renal, ele é aproximadamente metade do fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho um fluxo sanguíneo renal de 800, eu terei um fluxo plasmático de aproximadamente 400 ml por minuto. Isso corresponderá a 100%. Qual será o valor de taxa de filtração glomerular? Dando uma resistência de 2, eu terei uma taxa de filtração glomerular de aproximadamente 130. 130 é quantos por cento de 400? Então, com isso, eu calculo a fração de filtração. Se eu dobro a resistência da artéria eferente, eu estou aumentando a fração de filtração para 32,5%. Nós sabemos que a fração de filtração normal é 20%. Se eu aumentei a resistência em 2 vezes, se eu dobrei o valor da resistência, eu terei uma fração de filtração de 32,5%. E o que acontece com a fração de filtração se a minha intensidade de vasoconstrição for 4? Então, aqui nós podemos fazer o mesmo cálculo. Esse valor aqui é o fluxo sanguíneo renal, que é aproximadamente 450 ml por minuto. Fluxo plasmático renal é 225 ml por minuto, mais ou menos metade. Taxa de filtração glomerular, aqui é 4 vezes.
esse valor é aproximadamente 80 ml por minuto. Então, se eu calcular a fração de filtração, se eu resolver essa regra de 3 simples, eu terei um aumento na fração de filtração. Se o valor era 20% normal, agora ele é 33,5%. Qual é a conclusão? Independente da intensidade de vasoconstrição da eferente, eu sempre terei um aumento na fração de filtração. Então, embora o efeito da vasoconstrição de eferente seja bifásico na taxa de filtração glomerular, nós sempre teremos aumento na fração de filtração. O aumento na fração de filtração promove um aumento na pressão coleidosmótica, na pressão oncótica. Consequentemente, nos capilares peritubulares, essa pressão oncótica estará maior, fator que vai favorecer a reabsorção do túbulo proximal para os capilares peritubulares. O fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular sofrem controle pela resistência da artéria aferente e eferente. Nós temos que o sistema nervoso simpático, através da noradrenalina, é capaz de promover vasoconstrição. Nós também sabemos que hormônios, adrenalina e noradrenalina, liberados pela medula da suprarrenal, assim como a angiotensina 2, também podem regular a resistência dessas arteríolas, sendo todos esses capazes de promover vasoconstrição. No entanto, o efeito da angiotensina 2 é maior na artéria eferente do que na artéria aferente. E nós também temos mecanismos renais que são capazes de regular taxa de filtração glomerular e fluxo sanguíneo plasmático. São mecanismos intrínsecos ao sistema renal. Aqui nós temos uma variação de pressão arterial que vai de aproximadamente 80 mm de Hg até 200 mm de Hg. Apesar dessa grande variação de pressão arterial, o fluxo sanguíneo renal se mantém relativamente estável e o ritmo de filtração glomerular, ou taxa de filtração glomerular, se mantém relativamente estável. Ou seja, os rins possuem capacidade de controlar taxa de filtração glomerular e fluxo sanguíneo renal, apesar de grandes variações na pressão arterial. Como que isso ocorre? Participa desse controle o aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular está localizado na região do túbulo distal que faz contato com as arteríolas aferente e eferente. Aqui nós temos o túbulo distal. As células do túbulo distal que fazem contato com as arteríolas são células diferenciadas e são chamadas de células da mácula densa. Quando chega uma menor quantidade de sódio na mácula densa, libera renina. Renina é um hormônio que participa da síntese da angiotensina 2. A angiotensina 2 é o mais potente agente vasoconstritor do nosso organismo e encontra receptores principalmente na artéria eferente. O número de receptores que ela encontra na artéria eferente é maior do que o número de receptores na artéria aferente. Portanto, ela promove uma vasoconstrição de eferente. Promovendo uma vasoconstrição de eferente, ela vai agir para normalizar a pressão hidrostática. Em situações onde houve uma queda da pressão arterial, essa queda da pressão arterial vai promover uma queda da pressão hidrostática no capilar glomerular, fator que reduz taxa de filtração glomerular. Se a taxa de filtração glomerular é reduzida, chegará menos sódio na mácula densa. Chegando menos sódio na mácula densa, se libera renina. Renina é um hormônio que participa da síntese da angiotensina 2. A angiotensina 2 encontra o maior número de receptores na artéria eferente. Consequentemente, ela faz uma vasoconstrição de eferente. A vasoconstrição de eferente vai normalizar a pressão hidrostática do capilar glomerular, regulando, por sua vez, a taxa de filtração glomerular. Estes são mecanismos intrínsecos ao rins que são capazes de manter a pressão hidrostática glomerular, capaz de manter a taxa de filtração glomerular, apesar de alterações na pressão arterial.
Também existem mecanismos intrínsecos aos rins capazes de regular o fluxo sanguíneo renal. Então, apesar de grande variação na pressão arterial, o fluxo sanguíneo renal se mantém relativamente estável. A teoria miogênica tenta explicar a manutenção desse fluxo sanguíneo renal. Uma vez que a pressão arterial se eleva, ela causa uma distensão da parede da arteríola. A distensão da parede da arteríola é estímulo suficiente para promover a contração rebote do músculo liso, promovendo, portanto, uma vasoconstrição que vai reduzir o fluxo sanguíneo renal, se opondo ao efeito da pressão arterial que tende a aumentar esse fluxo sanguíneo. Então, devido ao papel da musculatura da parede da arteríola, o fluxo sanguíneo renal não se eleva apesar da elevação no valor de pressão arterial. Aqui nós temos as nossas referências. A nossa referência de hoje foi o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton e Hall, capítulos 26, 27 e 28. E o nosso muito obrigada.